E aí, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Olha bem, vamos fazer uma revisãozinha do conteúdo que a gente já viu esse ano, né? Olha bem, a gente vai fazer a revisão que seria o conteúdo da primeira avaliação do primeiro bimestre, tá? Então seria, na verdade, no livro um de vocês, o capítulo um e o capítulo 2. Então, ao final dessa revisão, eu gostaria que vocês refizessem, na verdade, né, os exercícios testando seus conhecimentos e atividades propostas do capítulo 2, que vai da página 27 à página 30, tá ok? Tá, então vamos começar. É, a gente vai começar a falar um pouquinho da matemática, né? Eu tenho uma tabelinha que eu coloquei para vocês aqui, para a gente começar a entender a questão da potência de 10, a questão da notação científica, da ordem de grandeza. Então, observe a tabelinha aí, olha. Se eu tenho lá 10 elevado a 1, o que significa isso? 10, 10 elevado a 2, 100, 10 elevado a 3, 1000, 10 elevado a 4, 10.000, e assim sucessivamente. Então, observa que quando eu tenho 10 elevado a um número que seria positivo, o que seria o valor desse número? Seria o 1 acompanhado com a quantidade de zeros que eu teria, no caso, no expoente. Ao passo que, se o expoente for negativo, igual lá, 10 elevado a 1, o que eu faria? Eu contaria, no caso, uma casa para a esquerda do valor unitário, que seria 1. Né? 10 a menos 2, eu andaria duas casas para a esquerda, então 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001 e assim sucessivamente. Observa que o expoente ele é negativo, tá? E à direita da vírgula eu tenho a quantidade de algarismo, que seria, na verdade, o expoente. Então, se eu tenho lá menos 2, seriam o quê? 2 algarismos, então 0,01. 10 a menos 3. Seriam três números, no caso, 3 algarismos. Então, seria 0,001. São 3 algarismos. E assim sucessivamente. Bom, nossa finalidade principal aqui, na verdade, não é nem ver, entender essa questão aí que eu acabei de colocar, mas e sim a notação científica. É óbvio que eu preciso conhecer um pouco de potência de 10. Eu tenho que entender de potência de 10, na verdade, para poder entender a notação científica. Então vamos lá, notação científica. Então seria uma representação do número através de um produto que está na forma colocada aí, onde eu tenho n maiúsculo vezes 10 elevado a um n minúsculo, onde esse n maiúsculo é o coeficiente numérico. Então esse coeficiente numérico, esse n maiúsculo, sempre vai estar no intervalo de maior ou igual a 1, poderia ser igual também, tá? E menor que 10, ok? E o n minúsculo, que é o expoente, né, um número inteiro que pode ser positivo ou negativo, depende do valor do número, no caso, que você, no caso, vai colocar em notação científica. Bom, a notação científica ela é muito importante, e muito útil, no caso, para eu representar números muito pequenos ou muito grandes, certo? Então, o importante é a gente observar o seguinte: se o número tiver vírgula, que eu quero colocar em notação científica, então tem um número com vírgula, eu quero colocar em notação científica. É, quando, para eu colocar um número em notação científica, eu tenho que andar com a vírgula para a direita, eu diminuo o expoente. Depois a gente vai entender o que é esse diminuir o expoente. E quando a vírgula anda para a esquerda, eu aumento o expoente, certo? A gente vai ver na prática como é que funciona. Vamos ver um exemplo aqui, olha. Então, eu quero escrever em notação científica um número lá,
no caso aqui seria 1.230.000,0, quer dizer, 1.230.000. Então, eu coloquei a vírgula aqui só para a gente entender a questão de você andar com a vírgula, como é que funciona. Então, para eu colocar esse número de notação científica, eu teria que andar para a esquerda com a vírgula. Logo, o expoente aumenta. Logo, o expoente será positivo. Tá? Então, vamos ver aqui, olha. Então, para atender o critério estabelecido por um valor em notação científica, né? No caso, o N, o N maiúsculo, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, para eu colocar esse N dentro desses padrões, dentro desse critério, eu tenho que andar quantas casas para a esquerda? Ó, a vírgula está aqui, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então são 6 casas para a esquerda. Então, eu vou andar com a vírgula 6 casas para a esquerda, ela vai ficar entre o 1 e o 2, eu teria 1 e 23 para o N. Como eu andei 6 casas para a esquerda, lembra? Tá? O expoente, no caso, aumenta quando eu ando a vírgula para a esquerda. Então, se eu andei 6 casas para a esquerda, eu vou ter o expoente positivo. Quanto? 6. Então, 1,23 vezes 10 elevado a 6. Então, esse é o primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo. Eu tenho agora um número 0,000072. Então, vamos colocar em notação científica. Para eu colocar esse número em notação científica, eu tenho que andar com a vírgula para a direita. Logo, o expoente diminui. Logo, então, o expoente vai ser o quê? Negativo. Tá? E quantas casas eu vou andar vai ser o meu expoente. Então, para estabelecer o critério lá para a notação científica, o N maiúsculo tem que ser um número maior ou igual a 1 menor que 10. No caso aqui, eu tenho que transformar esse N, eu tenho que obter para o N o 7,2. Então, eu tenho que andar com a vírgula. Ó, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, a vírgula ficar entre o 7 e o 2. Eu vou obter, no caso, 7,2. Eu tive que andar 6 casas para a direita. Logo, eu vou ter o expoente o quê? Menos 5. Tá? Porque quando, no caso, a vírgula anda para a direita, como já foi colocado aqui, o expoente ele vai ser negativo. Se eu andei 5 casas, então é menos 5. Então, 7,2, que eu coloquei a vírgula entre o 7 e o 2, quer dizer, 7,2, estabeleceu o critério? Sim, porque 7,2 é maior que 1 e menor que 10. Então, 7,2 vezes 10 a menos 5 seria a notação científica aqui. Mas observa uma coisa, o principal objetivo aqui de saber colocar um número de notação científica é você encontrar a ordem de grandeza de um valor, de uma grandeza física, qualquer que seja ela. Então, a ordem de grandeza é uma aproximação bem grosseira, né? Bem grosseira, feita através da potência de 10 inteira. Então, vamos ver como é que funciona isso. Ó. Antes de começar a fazer, vamos, no caso, a entender como é que seria colocar um valor em ordem de grandeza, vamos fazer algumas ponderações. Então, vamos observar aqui, olha, como eu vou utilizar potência de 10 inteira, eu vou começar aqui, olha, o menor valor para a potência de 10 inteira que eu teria seria o 10 elevado a zero. Tá? Então, começo com 10 elevado a zero. Mas eu vou aproximar um número, né? Então, eu vou aproximar. E, no caso, para a aproximação, o menor valor seria 10 elevado a zero. E o maior seria o próximo valor de 10, cujo expoente seria inteiro, ou seja, 10 a menos 1. Tá? Então, a aproximação vai ser para 10 elevado a zero ou para 10 elevado a 1. E no meio, exatamente no meio disso tudo, eu tenho 10 elevado a meio. E vamos lembrar que 10 elevado a meio é a raiz quadrada de 10, né? A gente já viu isso. Então, vamos lá. 10 elevado a zero
10 elevado a zero é 1. 10 elevado a meio, que é a raiz quadrada de 10, é aproximadamente 3,16. 10 elevado a 1 seria 10 elevado a 1, ou 10 no caso, né? Poderia dizer que seria 10. Mas vamos deixar aqui 10 elevado a 1. Ok? Então, a gente pode dizer que o marco divisório para que eu faça a aproximação seria o número 3,16. Então, vamos aplicar isso aí na prática. Como é que seria isso? Vamos aplicar. Então, olha bem, para determinar então a ordem de grandeza, eu tenho que seguir dois passos. Tá? Dois passos. O primeiro passo, eu tenho que ter esse valor em notação científica. Por isso que a gente viu lá primeiro a questão da notação científica. A gente revisou primeiro a notação científica. Então, a gente tem que colocar em notação científica, não simplesmente em potência de 10. Então, para que um número esteja em notação científica, eu tenho lá n, um número qualquer, vai depender do número que eu tenho, vezes 10 elevado a n minúsculo, que seria o expoente. Esse n maiúsculo, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Ok? Então, esse é o primeiro passo. Tá? O segundo passo é o seguinte, é a aproximação propriamente dita. Que aí, quando eu faço essa aproximação, eu vou obter a ordem de grandeza. Então, observa que o marco divisório, a gente encontrou aproximadamente 3,16. Vamos utilizar 3,16. Então, veja bem, se o nzão aqui, se ele for maior ou igual a 3,16, eu vou aproximar. Eu vou aproximar para quanto? O que eu tenho, no caso, à direita do 3,16? 10 elevado a 1. Quer dizer, se for maior que 3,16 ou igual a 3,16, vai estar mais próximo de 10 elevado a 1. E se for menor que 3,16, vai estar mais próximo de 10 elevado a 0, que é 1. Então, se o nzão for maior ou igual a 3,16, eu aproximo para 10 elevado a 1. E se for menor que 3,16, eu aproximo para 10 elevado a 0. Certo? Então, vamos fazer um exemplo aqui. Achar a ordem de grandeza da medida 6.370.000 metros. Então, vamos lá. Primeiro, coloco em notação científica. Então, obtendo a notação científica aqui, 6,37 vezes 10 elevado a 6 metros. Observo que o nzão 6,37. Como esse nzão ele é maior que 3,16, nós vamos aproximá-lo, o nzão, né, a gente vai aproximá-lo, ou seja, substituir ele por qual valor mais próximo? 10 elevado a 1. Logo, eu tenho a ordem de grandeza de que forma? No lugar, então, do 6,37, eu vou ter 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 6, e aí eu aplico a propriedade matemática que vocês já conhecem. Multiplicação de número de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Logo, eu tenho a ordem de grandeza 10,7. Então, 6.370.000 metros, ordem de grandeza, 10 elevado a 7 metros. Certo? Vamos para um próximo exemplo. A distância média da Terra ao Sol é aproximadamente 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Vamos calcular a ordem de grandeza deste valor, né, na verdade. Então, lá, primeiro passo, coloque em notação científica. Bom, já está. Se já está, beleza. Notação científica, 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Bom, qual o valor de n? O nzão. O nzão, 1,49. 1,49 significa que ele é menor que 3,16, que é o nosso parâmetro. Para mais ou para menos. Quer dizer, se for maior ou igual a 3,16, eu aproximo para 10 elevado a 1. Se for menor que 3,16, aproximo para 10 elevado a 0. Então, nesse caso específico, 1,49 menor que 3,16, eu aproximo para 10 elevado a 0. Então, fica
No lugar de 1,49 eu vou colocar o que? 10 elevado a zero, porque eu vou aproximar 1,49 para 10 elevado a zero. E só para entender, 10 elevado a zero é 1, né? É bem próximo do que seria realmente 1,49. Vou repetir o 10 elevado a 11 e daí eu aplico a propriedade matemática. Multiplicação de número de mesma base, repete a base e soma o expoente. 0 mais 11 vai dar 11. Então, ordem de grandeza é de 1,49 vezes 10 elevado a 11 é 10 elevado a 11, certo? Bom, e aí a gente termina a parte matemática da nossa revisão. Vamos começar agora para a parte da física propriamente dita. Então, a primeira coisa que a gente vai analisar aqui é a questão do movimento e do repouso. Vamos lembrar, o conceito de repouso e movimento são relativos. Relativos a quê? A um referencial adotado. Então, quando eu falo que um corpo está em movimento, eu tenho que pensar o seguinte, bom, em movimento em relação a quê? Ou a quem seria o referencial em questão, né? Então, o corpo pode estar em movimento em relação a um referencial e em repouso em relação a outro referencial. Tá? Então, se eu analisar referenciais distintos, o corpo pode estar em repouso ou pode estar em movimento. Então, a gente conclui o seguinte, não existe movimento ou repouso absoluto. Tá? Por quê? Porque o corpo pode estar em repouso em relação a um referencial ou em movimento em relação a um outro referencial que você adota. Então, sempre pode estar em repouso ou em movimento, dependendo de quê? Do referencial. Vamos por exemplo aqui. A gente tem um ônibus. Então, observa que o ônibus está em movimento no asfalto aqui, está demarcado aqui, no caso a faixa. Isso mostra que está em movimento em relação a quê? A um ponto fixo do asfalto. Então, o ônibus está em movimento em relação ao ponto fixo do asfalto. Agora, se eu considerar o referencial o próprio motorista do ônibus, esse ônibus vai estar em repouso. Então, o ônibus, no caso aqui, ele pode estar em movimento se o referencial for o motorista ou algum passageiro que estiver ali dentro do ônibus sentadinho e tal, ou em movimento se for qualquer ponto fixo que eu tiver aqui no asfalto, certo? Então, movimento e repouso depende de quê? Do referencial. Vamos para outros conceitos, no caso da física aqui. Olha lá. Ponto material e corpo extenso. Bom, corpo material a gente considera quando eu tenho um movimento e a dimensão do corpo em relação à trajetória que ele faz é desprezível. Observa o indivíduo aqui atravessando uma ponte que tem 600 metros de comprimento. Então, a dimensão desse indivíduo em relação à ponte é desprezível. Então, esse indivíduo é o quê? É um ponto material, certo? Vamos para outro conceito aqui. Bom, se o corpo não é ponto material, o que ele é? Ele é um corpo extenso. E aí, é um corpo extenso quando? Quando as dimensões do corpo em questão que está em movimento não podem ser desprezíveis em relação à trajetória que ele faz. Vamos pensar o trem. O trem ele tem 300 metros de comprimento e vai atravessar a ponte que tem 600 metros. Então, eu não posso descartar o comprimento do trem aqui, que é 300 metros, para estudo do movimento em questão. Por exemplo, eu quero calcular o tempo que ele gasta para atravessar a ponte. É 900 segundos, mas 900 segundos quando a parte de trás do trem já concluiu a trajetória da ponte. Então, para que isso aconteça, eu tenho que considerar a dimensão do trem. Porque se eu não considerar, observa que demoraria 600 segundos. Olha. Mas o trem está em cima da ponte ainda. Então,
ele continua o movimento aqui e só eu vou considerar que o trem atravessou a ponte quando a parte de trás dele estiver, né, no final da ponte aqui. Quer dizer, eu tenho que considerar a dimensão do trem. Então, se eu quero calcular o tempo que o trem gasta para atravessar a ponte, qual o deslocamento que ele faz? 600 mais 300 metros, ou seja, 900 metros. Já no primeiro caso, que é o ponto material, a distância que ele tem que percorrer sobre a ponte aqui é somente os 600 metros, que é a própria ponte. Então, essa que é a diferença. Ponto material, eu desprezo a dimensão do móvel, do corpo em movimento em questão. Já no corpo extenso, eu tenho que considerar a dimensão do corpo. Ok? Vamos para o próximo conceito aqui. O próximo conceito que a gente vai ver é da trajetória. Observe o seguinte: a trajetória é o caminho percorrido por um corpo ou uma partícula que entrou no movimento em relação a um referencial qualquer, né? Então, observa aqui, olha. Os referenciais em questão vai ser o indivíduo que está parado aqui embaixo e o piloto do avião, né? Então, a trajetória da bomba que é abandonada para a pessoa que está aqui embaixo é uma parábola, é uma curva. Observe, é uma curva. Já para o piloto do avião, é uma trajetória retilínea, certo? Então, por que isso acontece? Bom, primeira coisa, quando a gente faz esse experimento, a gente tem que pensar que a gente vai desprezar a influência do ar, porque senão isso seria diferente. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, a gente vai estudar ainda a primeira lei de Newton. Ela diz o seguinte: todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, se o avião tem 600 km por hora, a bomba que foi abandonada também vai ter 600 km por hora. Então, são movimentos na horizontal. Então, não vai existir movimento relativo na horizontal entre o avião e a bomba. Então, a bomba vai caminhar junto com o avião na horizontal. Mas vai existir um movimento relativo entre a bomba e o avião na vertical. Então, a trajetória que o corpo vai fazer, ela vai ser o quê? Em relação ao piloto do avião, a trajetória retilínea. Mas em relação ao indivíduo que está parado aqui embaixo, a trajetória é parabólica. Por quê? Porque para ele vai existir um movimento horizontal da bomba mais o vertical. Então são dois movimentos, seria um movimento composto. Tá? Então, a trajetória de um corpo depende do referencial. Se o referencial for o indivíduo que está aqui embaixo, essa bomba vai ter uma trajetória parabólica, uma curva. Se o referencial for o piloto do avião, a trajetória é retilínea. Ok? Vamos para o próximo conceito, então. O próximo conceito é velocidade escalar média. Então, quando se fala em velocidade escalar média, vamos lembrar que é o seguinte: a velocidade escalar média, se eu for representar matematicamente, eu digo o seguinte: é a relação entre o deslocamento realizado por um corpo pelo tempo que ele gastou para realizar esse deslocamento. Então, é a rapidez com que o corpo realiza um deslocamento, seria essa velocidade média, certo? Bom, e aí, vamos entender melhor, vamos pegar um exemplo aqui para entender melhor. Então, observa, eu tenho aqui o seguinte, ó, um veículo trafega na rodovia 251. Às 14 horas, encontra-se na altura do quilômetro 40. No quilômetro 90, na verdade, às 14 horas. E às 20 horas, na altura do quilômetro 445. Calcule a velocidade escalar média do veículo durante o trajeto. Então, vamos lá. Então, às 14 horas, no quilômetro 90. E às 20 horas, no quilômetro 445. Então, vamos lá. Eu quero saber qual é a velocidade média. Eu tenho que minha posição final, que seria a posição às 20 horas, é a posição 445 metros. E a posição inicial, que seria a posição às 14 horas,
90 km, certo? E a gente tem o seguinte, tempo inicial, óbvio, 14 horas e tempo final, 20 horas. Velocidade média é deslocamento pelo intervalo de tempo. E o que é o deslocamento? O deslocamento nada mais é do que a posição final menos a posição inicial. Então, isso é o ΔS, é o deslocamento. E o ΔT é o intervalo de tempo, é o tempo gasto para fazer o deslocamento. Esse intervalo de tempo seria o tempo final 20 horas, menos o tempo inicial 14 horas. Logo, teríamos que o deslocamento seria 355 km, que seria 445 menos 90, e o intervalo de tempo 6 horas, 20 horas menos 14 horas. Logo, poderíamos dizer que o valor aproximado da velocidade média, 59,17 km por hora. Certo? Vamos para o próximo exemplo. Um veículo mantém velocidade escalar constante de 20 metros por segundo. Calcule a distância percorrida pelo veículo ao final de 4 segundos. Então vamos lá. O que eu tenho de informação aqui? Eu tenho que a velocidade média do veículo é 20 metros por segundo. Eu tenho que o tempo gasto para fazer um deslocamento ou percorrer uma distância é 4 segundos. E eu quero calcular o deslocamento. Pô, mas o enunciado me diz que é distância e você coloca deslocamento. É a mesma coisa? É óbvio que não. Mas existem certas circunstâncias que o valor da distância percorrida é o mesmo do deslocamento. É o caso do exemplo aqui. Toda vez que a gente fala assim, olha, eu tenho um veículo em que a velocidade escalar é constante, entenda-se que eu tenho um movimento uniforme. Então, se o movimento é uniforme, o corpo não vai inverter o sentido, não vai ter inversão de sentido aqui no movimento. Então, o que acontece? O deslocamento escalar vai ser o mesmo valor da distância percorrida. Então, quando eu falo distância percorrida, eu calculando o deslocamento escalar, tá, eu tenho o mesmo valor. Então, o valor do deslocamento escalar é o valor da distância percorrida aqui. Então, vamos lá. Como é que a gente faria esse cálculo? Velocidade média, deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, qual é a velocidade escalar média? 20 metros por segundo. Eu quero saber qual é o deslocamento, ou seja, no caso específico aqui, a distância percorrida, porque, como eu já havia dito, o deslocamento coincide nesse caso aqui com a distância percorrida. O tempo gasto, que seria o intervalo de tempo aqui, 4 segundos. Daí, a gente multiplica cruzado. ΔS vezes 1, ΔS, 20 vezes 4, 80. Então, o deslocamento 80 metros, logo, a distância percorrida seria 80 metros. Vamos para o próximo exemplo. Um corpo apresenta uma velocidade constante de 72 km por hora. Qual seria essa velocidade em metros por segundo? Bom, então aqui a gente vai fazer uma transformação, né, de 72 km por hora para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Se eu tenho 72 km por hora, entenda-se que a gente percorreria 72 km ao final de uma hora. Então, esse corpo, no caso aqui, percorreria 72 km ao final de uma hora. E o que a gente faz? Se eu quero metros por segundo, eu quero transformar quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Vou transformar 72 quilômetros em metros. Aí é só vocês relembrarem os conceitos que a gente viu dentro de sala de aula, logo no iniciozinho do ano, como fazer essas conversões. Eu não coloquei aqui na revisão, mas é um conceito matemático e eu para não estender muito na revisão, eu privilegiei mais os conceitos físicos, ordem de grandeza, que no caso que são mais importantes para a prova em questão, para a primeira avaliação. Então eu tenho aqui 72 quilômetros, em metros eu tenho 72 mil metros.
uma hora em segundos, eu tenho 3.600 segundos. Então, 72 mil metros por 3.600 segundos é a mesma coisa que 72 quilômetros por uma hora, ou 72 quilômetros por hora. Só que o que eu vou fazer? O que a gente vai fazer aqui, na verdade? A gente vai simplificar a fração de forma a obtermos o mesmo valor inicial que a gente tinha aqui, que era 72. Então, o que eu faço? Eu vou andar uma, duas, três casas para a esquerda e eu vou obter 72, não é isso? Ó? Uma, duas, três casas para a esquerda, vou obter 72. Só que se eu faço isso no numerador, matematicamente falando, eu tenho que fazer também no denominador. Uma, duas, três. Então, três casas, eu passo a ter, ao invés de 3.600, 3,6. Então, eu tenho 72 metros por 3,6 segundos. Tá? E aí, eu vou obter 20 metros por segundo. É óbvio que quando vocês forem fazer, da próxima vez agora, como eu já havia dito anteriormente, né, dentro de sala de aula, vocês não vão fazer essa conta, vocês já vão direto. Se eu quero lá 72 km por hora para transformar para metros por segundo, eu já vou lá e divido os 72 que eu tenho por 3,6. Certo? E isso vale para qualquer valor, é óbvio. Se eu tenho lá km por hora para metro por segundo, é só dividir por 3,6. E se eu quiser voltar, transformar metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico por 3,6, aí eu vou voltar a ter os 72. Né? Então, da forma simples para você fazer isso, quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6, metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. Vamos para o próximo exemplo aqui. Um ponto material mantém velocidade escalar constante de 60 km por hora. Quanto tempo gasta para percorrer 30 km? Então vamos lá. Dados. Velocidade escalar média 60 km por hora. Deslocamento escalar 30 km. Intervalo de tempo é o que eu quero calcular. Certo? Então, como é que a gente vai calcular isso? Vamos lembrar. Velocidade média, deslocamento pelo intervalo de tempo. Essa forma vocês vão usar muito, tá? Então, isso aqui vocês não podem esquecer. Vocês vão usar muito ainda em física isso, até terminar o ensino médio. Bom, então, vamos lá. Vamos substituir. No lugar de Vm, 60 km por hora. Qual o deslocamento? 30 km. Qual o intervalo de tempo? É o que eu quero calcular. Então, a gente faz uma inversão aqui, né? O ΔT vai para o lugar do 60, o 60 para o lugar do ΔT. Matematicamente falando, isso é possível. Logo, eu tenho lá intervalo de tempo, não é? 30 por 60. Eu teria 30 quilômetros dividido por 60 quilômetros por hora. Então, o que aconteceria? Quilômetro iria cancelar. Então, a minha unidade do tempo que eu vou obter vai ser hora. Então, eu vou ter 30 por 60, 0,5 hora. Então, para percorrer 30 km a uma velocidade média de 60 km por hora, o ponto material iria demorar 0,5 horas. Bom, continuando aí no conceito de velocidade escalar média, existe duas formulazinhas que eu vou colocar para vocês agora para calcular velocidade média em situações específicas. Então, a primeira é o seguinte: um móvel se percorre distâncias iguais com velocidades diferentes, eu posso calcular a velocidade média dessa forma aqui. 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. O que seria V1 e V2? Seria a velocidade na primeira parte do trajeto, V1, a velocidade na segunda parte do trajeto, V2. Tá? Então, quando eu falo distância, só para deixar bem claro, distâncias aqui, tá? Velocidade, você utiliza deslocamento. Deslocamento não é a mesma coisa que distâncias, mas quando eu coloco distância é porque no exercício em questão que vocês forem resolver, o deslocamento teria o mesmo valor da distância, ok? E vamos para a segunda situação.
é quando o móvel percorre dois trechos de distâncias diferentes, velocidades diferentes, né? Porém, o mesmo tempo. Então, como é que a gente vai calcular isso? Então, eu tenho lá é, é, dois trechos que são distintos, ou seja, a primeira parte eu tenho a distância a ser percorrida, a segunda parte do trajeto a distância é diferente, as velocidades são diferentes, mas o tempo gasto na primeira parte do trajeto é o mesmo tempo da segunda. Então, como é que eu faço para calcular a velocidade média? Eu pego lá só umas duas velocidades. V aqui seria a velocidade na segunda parte e V0 a velocidade da primeira parte. Então, eu somo as duas velocidades e divido por 2. Isso aqui seria uma média aritmética simples, né? Então, toda vez que o intervalo de tempo é o mesmo na primeira e na segunda parte, mas as distâncias seriam diferentes, eu vou fazer uma média aritmética simples das velocidades. Bom, vamos para o exemplo então. Um carro percorreu a metade de uma estrada viajando a 50 km por hora e a outra metade da estrada a 30 km por hora. Sua velocidade média no percurso total em km por hora é d. Então, olha bem, se ele percorreu a metade da estrada a 50 km por hora e a outra metade a 30, significa que o deslocamento da primeira parte do trajeto é igual ao deslocamento da segunda parte do trajeto, porque é a primeira metade e a segunda metade do trajeto, certo? Então, a velocidade média vai ser calculada de que maneira? 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Lembrando que no caso eu vou considerar V1 50 km por hora e eu vou considerar V2 30 km por hora. E daí eu tenho 2 vezes 50, que V1 seria os 50, vezes 30, que é V2, dividido por V1 mais V2, 50 mais 30. Então eu tenho 3.000 dividido por 80, que vai dar 37,5 km por hora. Então, esse primeiro exemplo é para calcular a velocidade média, onde a distância percorrida ou o deslocamento realizado na primeira parte do trajeto é igual à da segunda parte do trajeto. Vamos para um outro exemplo. Um veículo percorreu a primeira parte de seu trajeto com a velocidade constante de 40 km por hora e a segunda parte com velocidade constante de 20 km por hora. Sabendo que o veículo gastou rigorosamente o mesmo tempo na primeira e na segunda parte do trajeto, sua velocidade média no percurso total foi em km por hora d. Olha bem, gente, independentemente se eu vou resolver cálculo de velocidade média onde o deslocamento na primeira parte é igual ao da segunda, ou o intervalo de tempo na primeira parte é igual ao intervalo de tempo na segunda parte do trajeto, a gente sempre vai falar que as velocidades da primeira e da segunda parte são constantes, tá? Sempre vai estar falando isso, ok? Bom, então vamos lá. Se eu estou falando de intervalos de tempos iguais, né, na primeira e na segunda parte, eu tenho uma média aritmética simples para a velocidade média do todo, ou seja, do todo o trajeto. Então, eu tenho V1 40 e V2 20 km por hora, que seria a velocidade média da primeira e a velocidade da segunda. Bom, e aí a gente vai somar então 40 mais 20 dividido por 2. Logo eu tenho 60 por 2, que seria 30 km por hora. Ok? Bom, gente, com relação à velocidade média, o que eu iria colocar para vocês é isso. Eu não coloquei nenhum exemplo aqui de velocidade média com relação a corpo extenso, tá? Mas eu gostaria que vocês fossem lá na apostila, nas páginas que eu indiquei no início, e refizessem esses exercícios, onde a gente tem exemplo de corpo extenso
exemplo de um trem atravessando a ponte. Refaçam esses exercícios aí. Eu nunca vou colocar nenhum exemplo aqui não, mas eu gostaria que vocês refizessem esses exercícios. Bom, vamos falar agora de velocidade relativa. Então, vamos ver aqui a primeira situação. Eu tenho aqui, ó, dois corpos em sentidos opostos, indo um de encontro ao outro. Na segunda situação, eu tenho dois corpos, no caso aqui A e B, né? No caso em sentidos opostos, mas eles já passaram um pelo outro. No caso aqui eles estão se afastando. Tá? A e B, há um afastamento entre eles. Os sentidos dos movimentos são opostos, mas eles estão afastando um do outro. Na primeira situação, os sentidos de A e B são opostos, mas eles estão aproximando um do outro, certo? Então, independentemente se é a primeira situação, quando eles estão aproximando, ou a segunda, quando estão afastando, tá? No caso, a gente tem a velocidade relativa entre A e B, a soma das duas velocidades, velocidade de A mais de B. Então, toda vez que eu tiver calcular velocidade relativa, tá? Em uma única dimensão, ou seja, vamos pensar que é uma única dimensão. Então, os dois corpos movimentam em linha reta. É como se eles fizessem a trajetória em cima de uma linha, os dois, na mesma linha. Então, é uma única dimensão. E o movimento tem sentidos opostos, a velocidade relativa entre eles é a soma das duas velocidades. Tá? Para ser mais exato, mais tarde a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conceito. Vocês vão identificar que a velocidade relativa é a soma dos módulos das velocidades, mas por enquanto vamos entender que é a soma das duas velocidades, ok? Bom, vamos para a próxima situação aqui, ó. A situação 3. Os corpos A e B indo para o mesmo sentido. Situação 4. Corpos A e B indo para o mesmo sentido. A diferença aqui é que na situação 3 o movimento é para a direita e na situação 4 é para a esquerda. Ok? Mas para essas situações 3 e 4, entenda-se que para eu calcular a velocidade relativa, eu vou pegar a velocidade, no caso de A, menos de B, no caso da terceira situação. Tá? Por quê? Porque no caso, na terceira situação, para que A alcançasse B, ele tem que ter uma velocidade maior que B. Então, eu teria velocidade relativa na terceira situação, velocidade de A menos de B. Já na quarta situação, eu teria que perguntar o seguinte, olha, quanto tempo B alcançaria A? Então, a velocidade de B teria que ser maior que A. Se a velocidade de B não é maior que A, e no caso a representação que está sendo dada aqui não é, observe que a setinha que representa a velocidade de B é menor que a de A. Se eu perguntasse assim na quarta situação, quanto tempo B gastaria para alcançar A? Pensando, é óbvio que eles mantivessem velocidades de módulo constantes, ou seja, as velocidades de A e B não mudassem. B não alcançaria A, certo? B não alcançaria A. Para que B alcançasse A, a velocidade dele teria que ser maior. E aí a velocidade relativa entre eles seria velocidade de B menos velocidade de A. Então, eu acho que vocês entenderam, né? Então, não tem como, se eu tenho um corpo, um móvel, um atrás do outro, movimentando um atrás do outro, não tem como o que está atrás alcançar o que está à frente se as velocidades deles não mudarem, se a velocidade do que está atrás não for maior. Não tem como. Tá? Então, a velocidade do que está atrás tem que ser maior do que vem à frente. Tá ok? Bom, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo disso. Observe aqui, olha. Dois carros A e B movem-se em movimento uniforme, um de encontro ao outro. Suas velocidades escalares têm módulos de 12 e 8 metros por segundo, respectivamente.
No instante t igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Então está aqui, ó. No instante t igual a zero, a distância entre eles é 200 metros. Determine o instante do encontro e suas posições nesse momento. Na verdade, apesar de estar pedindo para colocar as posições, vamos no primeiro momento aqui nos ater somente no tempo gasto para que haja esse encontro, né? Para que A e B se encontrem, certo? Então, olha bem, como os carros se movem em sentidos opostos, a gente tem que a soma das velocidades deles, ou seja, a velocidade de A mais de B, é a velocidade relativa entre eles. Então, a velocidade relativa entre A e B, VA mais VB, certo? Então, eu quero calcular o quê? Quanto tempo vai ser gasto para que A e B se encontrem. Então, vamos lá. Como a velocidade relativa entre eles é a soma dos módulos das velocidades, e os módulos das velocidades seriam 12 e 8 metros por segundo, eu tenho 12 mais 8, logo a velocidade relativa entre eles é 20 metros por segundo, certo? A gente tem que velocidade é deslocamento pelo intervalo de tempo. Se eu estou falando que o movimento é uniforme, a velocidade média é a própria velocidade de cada um deles em qualquer momento do movimento, porque a velocidade não muda. Então, a velocidade relativa de A por B pode ser determinada através do deslocamento relativo entre A e B, que seria, na verdade, a distância que eles têm um do outro. Essa distância que eles têm um do outro vai ser o deslocamento relativo entre eles. Tá? E aí eu quero calcular o intervalo de tempo. Matematicamente falando, o que eu faço aqui? Eu pego o ΔT, vou para o lugar do VAB e o VAB para o lugar de ΔT. Então, eu tenho ΔT igual ao deslocamento relativo entre A e B pela velocidade relativa entre A e B. Bom, qual é o deslocamento relativo entre A e B? 200 metros. Mas aqui está falando da distância entre A e B. A distância é a mesma coisa que deslocamento. Volto a dizer, olha que está falando aqui movimento uniforme. E vou dizer mais. É um movimento uniforme, e até então a gente não estudou movimento curvilíneo, é um movimento uniforme retilíneo. Então, a distância percorrida é o deslocamento escalar. Então, o deslocamento escalar relativo entre A e B é justamente a distância entre eles, 200 metros. A velocidade relativa, 20 metros por segundo, então 200 por 20, então eu teria ali 10 segundos, que seria o tempo gasto para que houvesse um encontro entre eles. Bom, gente, para finalizar a aula de revisão aqui, vamos para o próximo exemplo aqui, olha. Tem dois carros A e B de dimensões desprezíveis, quer dizer, é a questão do ponto material, né? Movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido, com velocidades iguais a 20 metros por segundo e 15 metros por segundo, respectivamente. No instante t igual a zero, os carros encontram-se nas posições indicadas na figura. Depois de quanto tempo A alcança B? Olha bem, ó. Qual é a velocidade de A? 20. Qual é a velocidade de B? 15. A alcança B? A velocidade deles é constante? Então, A alcança B. Sim, alcança. Eles vão manter velocidades constantes. Se a velocidade de A que está atrás é maior que a de B que está à frente, e está à frente quantos metros? 150, né? Observa a posição de A, 30, posição de B, 180 metros. Então, como é que a gente pode resolver isso? Vamos lembrar, como eles movem no mesmo sentido, temos que a velocidade relativa entre eles é a diferença das velocidades, ou no caso, da velocidade do maior menos a velocidade do menor. No caso específico aqui, VA menos VB, certo? O deslocamento relativo que eles têm que fazer entre si é 150 metros. 180, posição de B, menos 30, que é a posição de A. Ok? E aí, vamos calcular o tempo gasto para que A alcance B. Então, velocidade relativa entre A e B, velocidade de A, 20, menos velocidade de B, 15. Logo, a velocidade relativa entre eles, 5 metros por segundo. Bom, então, mesmo conceito que a gente viu anteriormente, no exemplo anterior ali, a velocidade relativa aqui,
como é um movimento uniforme, eu posso usar o conceito de velocidade média, que é deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade relativa entre A e B é o deslocamento relativo entre A e B pelo tempo gasto para esse deslocamento. Inverto aqui, ó, no lugar de VAB, ΔT, no lugar de ΔT, VAB. Então, ΔT, deslocamento entre A e B, e pela velocidade relativa entre A e B. Então, deslocamento relativo entre A e B, 150 metros. Velocidade relativa entre A e B, 5 metros por segundo. Intervalo de tempo, 30 segundos. Bom, gente, e aí acabou nossa revisão, tá? Espero que essa revisão sirva como base para a preparação da prova que vocês vão fazer, que espero que seja bem breve, né? Assim que passe esses probleminhas, né? Que estavam acontecendo, problemãos na verdade, né? A gente possa fazer a nossa prova. E é isso aí então, gente, ó. Fica com Deus, tá? Se cuidem. Tchauzão pra vocês.